Eu acho que eu tenho minha primeira decepção do ano. Oi, gente, como vocês estão? Espero que sejam bem. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer uma resenha de A Batalha do Apocalipse. Pra quem não me conhece, eu me chamo Tatiele, falo sobre livros e escritas por aqui e nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês irem lá me seguir e acompanhar tudo que eu posto, tanto por aqui quanto por lá. Hoje a resenha vai ser do livro A Batalha do Apocalipse, do autor nacional Eduardo Spohr, que foi um livro que eu li por causa de um grande amigo meu, o Gil. E ele não parava de me falar desse livro até eu finalmente ler ele. Foi assim que eu descobri o livro e li o livro. E tem algumas marcações aqui, mas a maioria é questão de coisas que eu tenho pra falar com vocês. Eu vou estar olhando aqui pra baixo, caso vocês olhem. Notem que eu esteja olhando muito pra baixo, é porque eu tenho um roteiro aqui pra mim não esquecer de falar nada do livro, tá? Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nada do que eu posto por aqui. E curtir o vídeo, que vai me ajudar muito aqui no canal e o YouTube me entregar mais vídeos daí. Vamos lá conversar sobre esse livro logo, porque, tipo, tem bastante coisa pra falar sobre ele. Antes da gente conhecer o protagonista e o papel dele em tudo, primeiro, a gente precisa entender o contexto que ele tá inserido. Então, eu já aviso que a sinopse que eu vou falar aqui agora, ela vai ser descrita nas primeiras 2 páginas do livro. Então, não é nada de spoiler. Tudo que eu vou falar é mais ou menos o que tá aqui e aqui. Então, que é um resumo pra vocês entenderem mais ou menos o contexto do que vai se falar esse livro no geral. Aqui a gente vai conhecer um universo baseado na mitologia da Bíblia, onde a gente vai ter anjos, arcanjos, demônios, e a história no central vai ser em torno de algumas histórias que tem na Bíblia. E algo muito importante que a gente precisa entender agora inicialmente é que aqui a gente sabe que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, só que para os anjos, para os seres celestiais, esses dias eles são narrados de formas diferentes. O tempo em que ele passa é diferente pra gente. Para nós humanos aqui na Terra, um dia dura 24 horas. Isso é pra gente. Mas para os celestes, os dias para eles é um compilado de milhões e milhões de anos. Então, os dias aqui eles vão ser narrados de forma diferente. Então, que pra gente dura 24 horas, para esse celeste dura milhões e milhões e milhões de anos, porque é um grande período do tempo. Então, vamos dizer que pra gente, a gente acha que Deus criou o mundo em uma semana, pra que não foi bem isso, não. Foi bem, muito mais tempo que isso. E atualmente a gente tá no 7º dia, que é quando Deus descansou, e atualmente nessa história ele está descansando, e esse período do 7º dia vai acabar quando chegar o Apocalipse. Aí é quando Deus vai acordar e vai ter os dias do juízo final, como fala. Lembrando que isso aqui tudo é ficção e é inspirado na Bíblia e que não tem papel nenhum de dizer o que é verdade e o que não é verdade. Já no prólogo da história, a gente vê o arcanjo Uziel, que está começando a suspeitar disso, porque o 7º dia, que era para durar um período de um tempo, está demorando demais para acabar. E ele, assim como muitos outros anjos por aí, os anjos estão no céu, estão suspeitando de que talvez ele não esteja dormindo e sim esteja morto. Então ele vai decidir ir até a torre onde Deus está dormindo, que é a torre guardada, e o próprio arcanjo Miguel, que é o que está liderando todo esse céu, protege. E ele vai decidir ir lá para ver se é verdade ou não que ele está dormindo ou não. E quando o nosso querido finalmente descobre o que está acontecendo ali, o Miguel diz que ninguém mais pode saber disso e que ele acabou de descobrir algo que ninguém poderia saber. E aí ele decide levar o irmão de arrasta pra cima. E aí é onde que a gente começa a trama principal do livro. Pra deixar bem claro, antes, pra vocês entenderem mais ou menos como tá funcionando essa hierarquia, como Deus tá dormindo, quem tá comandando o céu e cuidando dos humanos na Terra são os anjos, os próprios anjos ali. E tem como líder principal o arcanjo Miguel, que ele é o que comanda ali dentro tudo. E aqui nesse universo, os anjos, eles têm uma certa inveja dos humanos, por assim dizer, porque os humanos foram criados com o livre-arbítrio e possuem alma, coisas que os anjos não têm, pois os anjos têm que seguir as regras que os anjos têm, e é isso, não tem livre-arbítrio para escolher tudo. E eles estão usando dessa inveja deles para tentar destruir os humanos, pois alguns decidiram que era certo fazer isso, porque os humanos estão destruindo o mundo, que é uma criação de Deus. Eles acham que os humanos não merecem viver. Então eles mandam alguns desastres naturais para tentar dizimar os humanos, como o que o Miguel fez aqui na história. Fala que quem mandou o dilúvio da história da Arca de Noé e tudo foi o próprio Miguel, com o fim de tentar acabar com a população por estar tentando destruir as criações de Deus. Todas essas vezes, todas essas tentativas foram falhas, porque os humanos sempre arrumaram uma forma de voltar. É tipo uma praguinha, sabe? Que tá sempre ali, independente do que mandar para tentar
matar eles, eles sempre vão voltar e sempre estão de volta e firme e forte. E a partir dessas destruições que o Miguel, como líder de todo mundo, tá enviando para a humanidade, surge um grupo de anjos que não acha que isso seja certo. Eles acreditam que os humanos são uma criação de Deus e que merecem viver. Eles acreditam que o Miguel está fazendo com os humanos é errado e que isso não deve acontecer. E aí, a partir disso, surge uma rebelião contra o Miguel. Uma rebelião que, inicialmente, ela tem uma ideia muito legal e que poderia ir muito longe. E ela vai ser liderada agora pelo nosso protagonista, que é o General Abel. Acontece que o Lúcifer, que aqui nesse livro, ele é um dos arcanjos, ele acaba denunciando essa rebelião pro Miguel, e o Miguel, furioso, e acaba renegando esses anjos pra Terra pra não poder mais voltar pros céus. E nisso, o Lúcifer, que não faz nada por acaso, ele também tá tendo a própria rebelião contra o Miguel, só que não com fins de proteger a humanidade. Ele quer destruir o Miguel e ascender ao próprio Deus, ele quer ser Deus. Acaba que inicia uma segunda guerra lá nos céus, onde o Ablon já não tá lá mais, que ele já está na Terra, só que quem acaba ganhando é o Miguel. Os céus, ele vai se dividir entre dois grupos, né? Muitos vão seguir o Lúcifer porque não concordam com o que o Miguel tá fazendo, mas não tem outro lado pra se seguir, então vão acabar indo pro lado do Lúcifer sem entender exatamente o que aquilo vai significar futuramente. Acaba que o Miguel consegue ganhar essa guerra e manda o Lúcifer pra Sheol, que seria o inferno, e eles ficam pra lá e viram, né, os demônios que a gente conhece. Desde que isso aconteceu, eles estão aguardando o dia pra poder fazer uma vingança contra o Miguel e tudo isso que aconteceu. Agora, finalmente, nos dias atuais, o livro que eu acho, eu não sei, eu não vou saber explicar em que ano é, porque foi no ano que o livro foi publicado, é isso. E agora, nos dias atuais, o livro, os anjos e todos os seres celestiais estão percebendo algumas coisas acontecendo com a humanidade, alguns desastres, algumas coisas acontecendo, e eles estão percebendo esses sinais como um sinal de que Deus finalmente está acordando e finalmente vai chegar o dia do apocalipse, o dia do juízo final, que é quando Deus vai decidir quem é certo, quem é errado, e é isso. E aí eles estão começando a se preparar para isso que vai acontecer, e também é um momento onde Lúcifer quer conseguir a vingança dele. Então aqui vai ser uma guerra quando esse dia chegar. E aí a gente pode começar agora finalmente a falar do nosso protagonista, que é o Ablon, e a gente vai acompanhar ele durante o livro inteiro, ele sendo um renegado. Agora ele está na Terra, ele ainda é imortal, ele ainda tem essa força sobre-humana que os anjos têm, ele ainda é muito bom no que ele faz, ele ainda é muito bom em lutar, porém ele não tem a capacidade de voltar pro plano celestial, que é onde os anjos vivem. E acontece que desde quando eles são renegados à Terra, ele e todos os outros renegados são caçados porque inventaram de brigar com Miguel. Eles são caçados e são mortos um a um, e atualmente no livro a gente vê que o Ablon, ele é o último renegado vivo, ele é o último do grupo dele, da rebelião, que ainda está vivo. O primeiro capítulo começa com ele no braço do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e aparece ele conversando com alguns anjos que foram enviados pelo próprio Lúcifer, que tá querendo conversar com ele, marcar uma reunião pra ele ir lá pro inferno pra poder conversar com ele. Pois agora que o apocalipse finalmente chegando, os anjos, todos os lados dessa guerra, estão começando a se preparar pra isso. E tanto Lúcifer quanto o outro lado novo que tem aí na guerra, que eu não vou mencionar quem é o líder e o que faz, porque poderia ser um grande spoiler pra vocês, mas esse outro lado na guerra quer a ajuda do Ablon, porque, gente, ele era um general, então, tipo assim, o cara era forte, ele já venceu várias guerras, ele já fez muita coisa, cara, ele é bom no que faz. E aí, tanto o Lúcifer quanto essa outra pessoa tá querendo a ajuda dele. E como um ponto-chave que vai colocar o Ablon ainda mais dentro dessa guerra que tá acontecendo, é que uma das protagonistas do livro, a Shamira, que ela é uma mulher uma feiticeira que o Ablon conheceu lá na época da Babilônia, que vai ter mais desenvolvimento durante o livro que a gente vai conhecendo. É uma grande amiga dele. Os dois, eles mantêm um romance, assim, durante o livro, só que, assim, gente, não espere romance, tá? Eles têm, tipo, durante todo o livro é mais uma relação de amizade, querendo algo mais de ambas as partes do que um romance em si. Então, eu acho que eles não devem chegar a trocar um selinho durante todo o livro. Eu não lembro disso. Se tiver acontecido, no máximo, lá pro final,
final e olha lá, a Shamira, ela vai ser sequestrada e enviada para o plano celestial por algum tipo de anjo, demônio, não sei, que o Ablon não conhece, não sabe quem é, e agora ele vai ter que proteger ela, que ele passa o livro inteiro indo atrás dessa mulher, porque literalmente é isso que ele faz durante o livro inteiro, ir atrás da Shamira, e ele vai ter que proteger ela, então ele vai acabar se inserindo mais dentro do cenário dessa guerra por causa disso, que a motivação dele é salvar a Shamira. Paralelo a isso, a narrativa vai intercalar tanto o presente, que é o que tá acontecendo, esse contexto aí, dele se preparando pra guerra, percebendo que vai chegar essa guerra final. O livro também vai ser intercalado com flashbacks do passado, com grandes arcos do que aconteceu na história do Ablon, e é aí que tá um dos motivos para ter 3 estrelas do livro. A gente tem como um dos primeiros flashbacks do livro é o flashback da Babilônia, que conta a história de como o Ablon conheceu a Shamira e como eles mantêm essa amizade até hoje, nos dias atuais. O livro ele passa bem milênios antes de Cristo até então. Então a gente sabe que o Ablon tá há muito tempo aí na Terra. E a gente vê como eles se conheceram, o que aconteceu. E pra mim foi um marco muito gostosinho de acompanhar. Eu gostei muito, apesar da escrita do autor ser um pouco complicada de entender, mas tipo, de todos os flashbacks, esse eu acho que é o mais útil, porque aqui a gente conhece como eles se conheceram e o tanto que a Shamira acabou virando alguém importante pro Ablon. Agora, todos os outros flashbacks que vai ter durante o livro, eu achei um pouco inúteis, porque eles não têm uma função tão grande assim de explicar algo, e às vezes poderiam ser explicados apenas por um parágrafo contando o que aconteceu aquilo, ao invés de ter mais de 100 páginas com um único flashback inútil, detalhando ele andando em um camelo no meio do deserto. Agora a gente pode finalmente começar as minhas opiniões gerais sobre o livro, agora que vocês entenderam sobre do que o livro se fala, o contexto dos personagens, quem são os personagens. Eu quero destacar primeiramente sobre a escrita do autor, que decidiu colocar durante todo o livro palavras difíceis. Isso não vai ser algo ruim, desde que seja tratado de forma coerente com a história e faça sentido estarem ali, e que não vá dificultar excessivamente a leitura de qualquer leitor nesse mundo. Eu tive que ler esse livro com um dicionário do lado, porque tinha quantidades excessivas de sinônimos de palavras que não precisavam estar com sinônimos ali, porque normalmente a gente põe sinônimo quando a palavra vai ser repetida várias vezes para não ficar massivo, mas aqui não. Foi falado uma vez a palavra, já tem um sinônimo dela, e acaba complicando um pouco a leitura, porque você vai ler do início ao fim, vai ter essa quantidade excessiva de sinônimos, significados, palavras com nomes diferentes, e você vai ter que ficar tentando entender do que aquilo se fala, ao invés de prestar atenção na história, entende? Então acaba tirando um pouco do foco. Eu acho que eu nunca demorei tanto pra ler um livro na minha vida. Eu comecei isso em 2025, tô terminando agora em 2026, foi o primeiro livro que eu terminei esse ano, e eu demorei mais de 5 meses pra ler esse livro, só lendo ele. Eu não li nenhum outro livro nesse tempo, porque eu queria muito ler e terminar esse, então foram 5 meses direto tentando ler, tentando entender essa história. Os flashbacks desse livro, eles são marcados por Ablon indo atrás da Shamira. Se não for por ele precisar dos feitiços dela para alguma missão que ele tá fazendo, é porque ela tá em perigo, ele precisa ajudar ela, mesmo o livro inteiro tentando falar que ela pode se defender sozinha, mas pelo visto o Ablon tendo que ir atrás dela, ela não consegue. Outra coisa importante, quando a gente vai aprender a escrever um livro, uma das primeiras coisas que a gente tenta entender é que aquilo que não é relevante pra história tem que ser tirado, porque senão não vai ficar uma história muito legal de se entender. E eu acho que o autor faz completamente o oposto nesse livro, já que o livro é cheio de flashbacks desnecessários, cenas desnecessárias, coisas que, se o livro fosse menor, se ele fosse 200 páginas, já contaria a história principal sem ser algo maçante, porque se não fosse essa quantidade desnecessária de cenas que não fazem importância nenhuma para a história, que não tem um fundamento de contar algo importante sobre o desenvolvimento dos personagens, não tem a função de mostrar um crescimento do personagem durante a história, o livro não teria sido tão maçante quanto ele é. Tem momentos em que a história demora uma página assim, ó, inteira, para descrever uma cidade, contando a história inteira da cidade, nomes de pessoas importantes para a criação dessa cidade, toda a lore da cidade, para o personagem ficar ali um dia e ir embora. Então, tipo, cenas que você não precisa ler, sabe? Que não precisa estar ali e que poderia ter sido resumido em uma frase, em um parágrafo, e não em coisas tão grandes e desnecessárias. Em
partir disso, a gente vai falar agora sobre os personagens, pois esse livro, ele é cheio, tem várias pessoas diferentes sendo apresentadas durante todo o livro, várias mortes também sendo colocadas ali durante todo o livro, tem amigos do Ablo, inimigos dele, pessoas que não importam tanto, mas tem, tipo assim, muita gente sendo apresentada durante o livro. E chega a ser decepcionante a forma com que um livro com tantos personagens, eu não tenha conseguido me identificar e torcer por nenhum deles. Nenhum deles ali chegou a me cativar a ponto de eu pensar, nossa, eu não quero que ele morra. Chegou um momento em que se o Ablon, protagonista, morresse, eu não ia estar ligando tanto assim, não. Eu ia só aceitar. Todas as mortes que são apresentadas aqui, o Ablon, ele fica meio mal por aquilo ter acontecido, porque seria alguém que ele gostava bastante, mas a gente não entende por que isso acontece. O autor não apresenta de uma forma específica esses personagens pra gente poder sentir a dor também do Ablon ali. Então, no máximo que a gente faz é falar, tá, morreu, e aí? O que vai acontecer agora? É basicamente isso. Então, tipo, durante todas as mortes significativas que tiveram no livro, acabou não tendo importância nenhuma e peso nenhum. Todas elas, sempre uma de uma mulher específica aí, mas ainda assim não foi algo que eu pense, nossa, mudou minha vida, tô bem triste, tô magoada. Não, foi só algo tipo, tá, e aí? O que acontece agora? E em partida disso também, os personagens desse livro, eles não têm desenvolvimento nenhum durante a história. Foi algo que me incomodou bastante. Então, o Ablon no início do livro, ele é o mesmo Ablon do final do livro. Ele não tem jornada do herói, não tem algo muito importante pro protagonista aprender, visto que ele tá ali justamente para salvar a Shamira e é isso que ele tem que fazer. Não tem evolução durante o livro, é apenas Ablon e Shamira dizendo que se amam, mas não trocando um selinho durante o livro inteiro. E em todos os milhares de séculos que eles viveram durante a história, eles passam 99% desse tempo, um em cada canto do universo, porque eles não querem ficar juntos, porque não tem paz o suficiente pra isso. Isso sem a gente mencionar o que todo mundo que existe nesse livro vai ter um codinome, um nome, um título e várias formas diferentes de ser chamado durante o livro, o que torna complicado, principalmente uma pessoa como eu, que tem dificuldade em lembrar os nomes dos personagens, a entender quem é quem. Porque ao mesmo momento que eles apresentam o personagem com o nome X, eles na página seguinte estão chamando ele de Estrela da Manhã. Acaba tornando necessário essas últimas páginas do livro. O livro, ele vai ter um glossário aqui no final, que vai contar todos os nomes e coisas diferentes que são apresentadas, palavras diferentes, e a gente tem que vir aqui o tempo inteiro. São muitas páginas só de glossário pra gente entender o que tá acontecendo ali, e ele é uma das coisas que mais explica nesse livro, porque durante a história a gente é apresentado aos nomes, e é isso, a gente é jogado lá e tem que se virar pra entender quem é quem, se virar pra entender o que tá acontecendo ali. E falando do universo dos personagens, eu gosto muito da ideia de trabalhar essas histórias desse jeito que o autor tentou trabalhar, mas o livro, ele é girado em torno da inveja que esses anjos têm dos humanos terem o livre-arbítrio, os humanos poderem tomar as próprias decisões, sendo que o livro inteiro, o que os anjos mais fazem é tomar as próprias decisões. Eles escolhem que não querem gostar dos humanos, eles escolhem tentar matar os humanos, eles escolhem o próprio lado da guerra, se é do lado do Miguel, do lado do Lúcifer, eles escolhem o que eles querem ali. O tempo inteiro eles estão tomando decisões próprias para benefício próprio e não tem livre-arbítrio. Não faz um sentido, sabe? Então, eles falam o tempo inteiro, nossa, é muito triste que os humanos tenham recebido esse livre-arbítrio, que os humanos possam tomar as próprias decisões, quando a gente não pode fazer isso. E aí, em partida disso, na página seguinte, eles estão fazendo o quê? Tomando as próprias decisões e escolhendo o que querem fazer das próprias vidas. E acaba ficando um pouco incoerente essas coisas entre os personagens, porque se eles não têm livre-arbítrio, por que eles tomam as próprias decisões? Isso faz com que toda a história do livro, ela perca um pouco a força dela e os vilões não sejam tão importantes assim. Isso vai fazer com que o peso dos vilões, o peso das decisões dos vilões, das motivações dele, diminua. Porque se um vilão, ele tá ali porque ele não pode ter livre-arbítrio, porque ele está decidindo tomar aquilo. Então, é incoerente. Os personagens, eles estão o tempo inteiro tomando as próprias decisões e agora eles simplesmente não têm decisões e aí fica
totalmente confuso. Durante toda a leitura do livro, que foi demasiadamente longa, eu senti que o autor prometia uma coisa e entregava outra completamente diferente. Eu fui sem expectativa nenhuma para ler esse livro e o livro ainda conseguiu quebrar as minhas expectativas que não tinham. Eu acho que esse livro tem uma trama que tem um potencial gigantesco, que se fosse trabalhado de forma certa, de forma coerente, seria um livro gigantesco de bom, seria um livro muito bom, seria um livro maravilhoso, só que o potencial dele acaba quando o autor decidiu tomar algumas decisões não tão legais para a história e para os personagens. Os personagens não têm desenvolvimento, a trama não é coerente, a escrita é confusa, nada ali me provocou algum sentimento de tipo, nossa, que legal. No máximo, assim, no final eu fiquei um pouco surpresa com o plot twist, mas também não mudou muita coisa pro final, porque a gente já sabia o que ia acontecer no final. Esse livro, ele é um livro volume único, pra quem quiser ler e tiver achando que vai ter mais. Ele tem início, meio e fim. O autor, ele tem mais uma trilogia dentro do mesmo universo, mas que vai tratar com outros protagonistas, e é uma história independente desse livro, então se você quiser ler esse, você pode ler apenas ele, sem se comprometer com mais nenhum. Ele é bem grandinho, eu já adianto pra vocês, ele tem 585 páginas. Eu vi que tem muita gente na internet elogiando o livro, tanto que antes de ler o livro, eu vi algumas pessoas comentando que esse livro era incrível, comparando ele com Tolkien, do Senhor dos Anéis. Algumas pessoas que leram e comentam, eles prometem ser algo grandioso, igual o Senhor dos Anéis, e na verdade é só mais um livro na minha estante. E lembrando que pra mim esse livro não funcionou, pra mim eu não gostei dele, mas pra você pode ser um livro favoritado que vai mudar a sua vida. Então, tipo, não levem a minha opinião como verdade absoluta. Então, mesmo tendo em mente esses pontos que eu estou destacando, vocês podem ler e ainda gostar. Então, por exemplo, eu sou fã de Príncipe Cruel, que é um livro que muita gente odeia, mas pra mim é um dos favoritos da minha vida. Então, não leve a minha opinião como verdade absoluta, e caso sintam vontade de ler e entender sobre a história, leiam e tirem as próprias conclusões. Dito isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, que isso me ajuda muito e ajuda o YouTube a entregar mais meus vídeos para mais pessoas. E se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês não perderem nada que eu posto por aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.